Bicast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar. E aí pessoal, beleza com vocês? Mais um episódio do Bicast. Semanalmente aqui vocês acompanham histórias empreendedoras bem interessantes. Hoje não seria diferente. Quem vos fala aqui é Pedro Souza, vocês já me conhecem, já muitos aí estão inscritos no canal. E aproveitando, se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita aí, ó, já se inscreve, ativa o sino para que você toda semana seja informado do episódio novo aqui do Bicast. Fechou? E também assista esse episódio, ele tá bem interessante, especialmente você que trabalha aí na área da biotecnologia. Esse é um episódio bem especial. A gente vai falar com um jovem, posso falar jovem, né? Um jovem rapaz que vai fazer ainda muita revolução nesse cenário aí. Vocês vão ouvir muito falar dele ainda. Beleza? Antes de passar aqui para o nosso convidado, é importante lembrar sempre aí que das empresas que fazem com que este programa aqui aconteça semanalmente, né? Então, mais uma vez aí o agradecimento para Fullworking, que é esse espaço aqui que nós estamos gravando. Aqui é um espaço compartilhado de trabalho, ou como alguns chamam de coworking. Aqui tem toda a estrutura para você com a sua empresa trazer sua empresa para cá e se concentrar no que é mais importante, que é atender os seus clientes com excelência. Aqui tem salas privativas, salas compartilhadas, sala de reunião como essa, que também a gente utiliza aqui para fazer o podcast, tem refeitório, enfim, aqui é a estrutura completa para que você possa fazer o seu melhor, entregar o melhor sempre para os seus clientes, beleza? A Fullworking está aqui no centro da cidade de Botucatu, na rua Visconde do Rio Branco, 569, e em algum lugar da tela vai aparecer um QR Code, aí você conhece melhor a família Full, beleza? Vai direto para o Instagram deles, aí vocês dão uma acompanhada aí como é o dia a dia da família Full. E aproveitando também, se você que é frequentador assíduo desse canal, se você tem a sua empresa e você quer patrocinar o Bicast, se desejar patrocinar, mais uma empresa aí apoiadora da causa empreendedora, fique à vontade. Na nossa bio do Instagram também tem todos os contatos, inclusive explicando como você pode patrocinar os episódios do Bicast. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos partir hoje para uma entrevista que eu diria que vai ser, no mínimo, interessante. Nós vamos falar pela primeira vez aqui com o Aruan Prudenciati, né? E nós vamos falar sobre o cenário da biotecnologia. Então, nunca falamos sobre isso aqui no nosso podcast. Hoje vai ter uma grande abertura, então compartilha com a galera aí. Esse assunto é bem interessante. Seja bem-vindo, Aruan. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Pedro. Valeu mesmo. E, cara, eu já vim aqui no Fullworking, quando em 2000, eu sentei ali, né? Esperando você, tava lembrando. Final do ano passado, final de 2020, eu vim aqui, eu e meus dois sócios na época, a gente era em 3 na empresa. Em novembro ou dezembro, a gente sentou nessa sala e ligou o projetor e definiu as metas para 2021. Que legal, cara. Aqui nessa sala. E foi louco, porque naquela época, eu tava saindo da graduação, a gente tava começando a empresa, a gente não tinha faturado R$1 ainda. Era uma ideia só, né? Era só uma estrutura bem inicial. Colocamos ali no papel, então beleza, metas 2021, aí colocamos lá uma meta. Na época a meta era tipo assim, faturar R$200 mil em 2021. Primeiro ano da empresa. Então, beleza. E aí a pandemia, cara, potencializou o cenário da biotech de tal forma que a gente bateu a meta em janeiro. Caramba! A meta pro ano inteiro vocês bateram em janeiro? Essa que a gente definiu aqui nessa sala. Que legal. Aqui deu sorte pra vocês aqui, então. Ou aqui que deu sorte, porque foi realmente um absurdo. E a gente acabou expandindo. A gente é em 3, né? Aí um desses sócios saiu, mas hoje nós somos em 11 pessoas, né? Eu tenho só mais um sócio e o restante do pessoal. Então expandiu muito em 2021 e começou um pouco aqui, que a gente fez a meta aqui. Então, que legal. Doido voltar aqui hoje, então muito obrigado. Imagina, tamo junto. E já começando falando um pouquinho sobre você, o Aruan, ele chega em Botucatu, ele é de Botucatu, ele vem pra cá com o objetivo de estudar. Como que funciona a sua história aí? Legal. Cara, na verdade eu sou natural de Lençóis Paulista, mas morei lá até os 6 anos de idade. O trabalho do meu pai fazia a gente mudar bastante e eu fui morar em Ribeirão Preto. Né, com 6 anos, fiquei lá até os meus 15 e vim estudar aqui para fazer faculdade, né?
Antes da faculdade, eu nunca fui um aluno assim, bom no ensino médio, eu nunca fui o melhor aluno. E meu pai falou assim, me formei no ensino médio, eu queria fazer cursinho. Meu pai falou assim, ó, é o seguinte, você tem duas opções. Você pode fazer cursinho com seus amigos em Ribeirão Preto ali, mas você não vai estudar, você vai ficar badernando, né? Ou eu vou te colocar numa cidade longe pra você estudar, fazer cursinho. E meu pai me colocou em Bauru. Morei um ano em Bauru aqui, fiz o meu cursinho, ele não conhecia nada, nem ninguém. E conheci Botucatu dessa forma, conheci a Unesp, os cursos, me interessei, prestei vestibular aqui e vim fazer graduação. Ah, legal. Então você é natural de Lençóis Paulista, que é aqui pertinho também, né? Também. Pertinho, legal. E o curso, qual que foi o curso que você fez? É Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Caramba, mano. É um curso que é novo no país, assim. Eu fui a terceira turma aqui em Botucatu. Então é diferente. Eu não sei nem agora, não sei nem se eu tenho perguntas para. Eu nunca tinha ouvido falar, assim, não é do meu métier de trabalho, né? Mas eu imagino que deva ser bastante interessante, até porque li um pouco a respeito para poder te fazer algumas A perguntas. Biotech, ela deu uma bombada agora por conta das vacinas, da pandemia. O que aconteceu foi o seguinte, a gente está meio que numa nova era, né? A gente na Crop fala muito isso. Se você for olhar a idade histórica da humanidade, a gente está na mesma idade desde a Revolução Francesa. Só que os problemas não são mais os mesmos. E de a pandemia. Ficaram muito mais complexos, né, de resolver. E a mecânica, né, você botar uma engrenagem para rodar, já não resolve mais. Então a gente precisa de novas ferramentas, novas armas. E uma dessas novas armas, que a gente chama de arma da nova era, é a biotecnologia. É usar realmente o potencial da biologia para solucionar esses problemas complexos. Então, a pandemia é um exemplo disso, né? A biotech salvou a humanidade esse ano. Então, isso potencializou muito o mercado de biotech. Então, possibilitou empreendimentos e muitas empresas que estavam mais ou menos nessa área pivotaram para atender o mercado da Covid-19. Então, foi uma coisa positiva, por um lado, para o cenário de empreendimentos. Né? Legal. E você falou um negócio bem interessante, que é problemas complexos, né? Eu gosto sempre quando alguém menciona isso, porque a essência do empreendedorismo é alguém que resolve problemas complexos, né? Vocês, de alguma maneira, trabalharam nesse cenário do Covid também? Isso, a Crop, ela nasceu com uma outra abordagem, mas na pandemia fez a gente pivotar totalmente, né? Então, a gente hoje trabalha com Covid-19 especificamente. Então, o que a gente faz? Vou te dar um exemplo aqui que você encontra no supermercado. Você vai lá, tem um papel toalha, aquele Scottex, né? Que é da Kimberly-Clark. A Kimberly-Clark é uma empresa multinacional que faz esse tipo de papel. E ela chegou na gente e falou assim, eu preciso desenvolver um papel toalha que você passe em uma mesa e ele mate vírus e bactérias que tem ali. Principalmente o vírus da Covid-19, que a gente chama de SARS-CoV-2. E a gente desenvolveu para a Kimberly-Clark um papel toalha que faz isso. Então, hoje a gente desenvolve produtos para outras empresas, né? Cosméticos, saneantes, que matam o vírus da Covid-19. Uma máscara virucida, né? Uma máscara, aquela antiviral, tem umas aí ficando famosa, né? Roupa. Então, a Adidas, por exemplo, fez aquelas camisetas antivirais, né? Então é isso que a gente faz hoje. Que legal. E como que é essa aproximação, assim? Porque parece um negócio, uma marca que tem lá no mercado e às vezes a gente olha uma empresa que tem na nossa cidade e a gente pensa, puxa, a conexão está muito distante entre elas. Como é que é essa aproximação aí? É porque não tem muita gente no Brasil que faça, cara. A gente foi a primeira empresa no Brasil a fazer esse tipo de trabalho. Hoje já tem algumas, ou 2 ou 3. Então, assim, eles precisam procurar, né? E para fazer um trabalho desse, você precisa de uma estrutura laboratorial interessante. E aqui a Unesp consegue dar isso para nós. E é um dos poucos lugares do Brasil que tem. Então o Botucatu tinha tudo para nascer uma empresa assim, na verdade. Né? E aí, assim, como tem pouco no mercado, essas empresas acabam tendo que recorrer. E a gente faz um trabalho muito forte de prospecção também. A gente tem um time de vendas que está ali ligando, prospectando. Então, isso tudo acho que reforça. Né? Ah, legal. E é um contato que vocês fazem. Muitas das vezes, acho que 80% é a gente que faz. Agora eu entendi, assim, vocês têm que estar bem posicionados também para serem encontrados também, né? Legal. Caramba! Já começou bombástico. Então vocês desenvolveram um papel toalha que mata o... Você encontra no mercado hoje. Se for o papel Scott da Kimberly-Clark, aquele azulzinho, foi a gente que desenvolveu. E quais são as possibilidades assim, de produtos que podem ser criados aí para... Cara, tem muita coisa legal, né?
Por exemplo, a gente pode falar assim, um tecido antiviral, né? Isso existe. Você colocar uma... Nem só antiviral, mas antibacteriano. A gente sabe que o mau odor, quando a gente faz academia e sua, né? O mau odor é proveniente das bactérias, né? Às vezes a bactéria que está ali na axila, ela degrada esse suor que a gente vai liberando e produz mau odor. Então você ter um tecido que tem a capacidade de eliminar esses micro-organismos faz com que você não tenha mau odor. Então olha esse mercado que doido. Caraca, que Então, louco. muitas empresas estão fazendo tecidos com esse potencial, assim, antimicrobiano. Caramba. E quais são as projeções aí? Porque, poxa, vocês fizeram uma projeção para o ano e conseguiram atingir em um mês, né? Quais são as próximas projeções aí? Não, isso é doido, porque assim, cara, eu vim da graduação, depois se quiser eu te conto um pouquinho mais dessa trajetória, mas, cara, assim, eu sou novo de mercado, né? Tenho 24 anos. Eu fiz a graduação aqui, no meio da graduação eu saí para um intercâmbio. Eu morei nos Estados Unidos um tempo para um intercâmbio de pesquisa mesmo. Quando eu voltei para cá, a gente começou a empreender. Eu vi uma ideia, eu vi essa ideia lá, trouxe para cá, a gente começou a empreender. E foi louco, porque a gente não tinha uma escola de empreendedor, né? A universidade, a Unesp, né? Por mais que ela seja ótima e científica, ela não é empreendedora. Né? A universidade não tem essa cultura empreendedora. Então, cara, a gente foi esculpido a machado, né? Foi aprendendo, errando. A gente erra muito ainda, né? Por falta de experiência, falta de conhecimento de mercado, né? Então, isso de planejar uma coisa e atingir em janeiro foi doido, porque em fevereiro a gente teve que contratar 8 pessoas. Caramba. Então, assim, foi uma reviravolta, né? As coisas foram acontecendo e a gente foi errando e aprendendo. Então, agora eu acho que a gente tem um pouquinho mais de pé no chão para se planejar para o próximo ano. E a gente fez um planejamento estratégico, né? E o intuito é o seguinte, sempre possibilitar que cada vez mais esses produtos sejam desenvolvidos. Uma empresa dessas, como a Kimberly-Clark, ia ter que buscar isso fora do país em outro momento. Agora não precisa mais, tem aqui. Né? Entendi. Não precisa pagar em dólar mais. Paga em real, tem aqui no Brasil, tecnologia brasileira, e a gente consegue fazer. Legal. E por que você acha, na sua opinião, né, que tantos aruans, assim, ou tantos profissionais que estão lá dentro das universidades lá, não sai da bancada lá, não vai pro front? Cara, eu acho que tem alguns pontos aí, pra gente conversar sobre isso. Existia, assim, minha mãe, se você for perguntar pra ela, mãe, se eu perguntar, né, mãe, o que você quer que eu seja? Ela vai falar, eu quero que você seja um doutor, eu quero que você faça um mestrado, um doutorado, um pós-doc, né? Porque antigamente tinha essa cultura de que se você fizesse isso e passasse num concurso público, você ia ter uma carreira estável, todo mês você ia ganhar aquele dinheiro e uma vida estável, né? Só que hoje em dia não é mais assim. Não tem mais estabilidade. O governo está quebrado, você sabe disso, né? O país está em crise, não tem mais concurso público. Então acho que tinha essa mentalidade de que se você fizesse um doutorado, sua vida estava feita. Por isso muita gente vai em busca disso ainda, né? Mas as pessoas não percebem que isso está mudando. E aí, conforme você vai ficando na trajetória acadêmica, mestrado, doutorado, são 10 anos ali que você vai sendo colocado numa caixinha, que você sai de lá muito técnico, científico, mas não sai empreendedor. E aí você vê, e aí também tem um outro ponto que é como você é avaliado. As pessoas que estão na carreira acadêmica, os professores universitários, eles são avaliados pela quantidade de publicações científicas que eles fazem no ano. Quantos artigos eles publicam numa revista. Então, o interesse dele é publicar artigo. Não é desenvolver um produto. Entendi. Ele não é avaliado por isso. Entendi. Então, existe um encorajamento das instituições, né, para o empreendedorismo. Aí você vê lá o resultado. Tanto de patente que a universidade deposita, mas não licencia. Ou seja, as invenções estão feitas, mas ficam na gaveta. Não chegam nas pessoas. Caramba, cara. Então é doido. É doido, hein? É doido. Puxa. E aí você decidiu nadar contra a maré. Eu acho que a gente que empreende meio que nasce com esse bichinho que pica, né? Ou é picado durante a vida, mas é um bichinho, você sabe que pica, que você fica naquela ansiedade de fazer alguma coisa. Quando eu estava na graduação, eu fiz uma iniciação científica, né? Então é um projeto de pesquisa. Só que aí tinha um específico reagente lá que não tinha dinheiro para comprar. No Brasil é difícil esse tipo de coisa, não tem muito investimento. O que eu fiz? Eu peguei e comecei a mandar e-mail para o mundo inteiro, para quem já tinha usado esse reagente no mundo, mandei assim, ó, gente, vocês podem me emprestar? Comecei a disparar e-mail, cara. E um professor dos Estados Unidos me respondeu, um egípcio. Ele respondeu, falou assim, cara, eu não posso te emprestar não, mas se você quiser, vem aqui e a gente faz junto.
E aí eu falei, puta, isso aí vai ser minha chance. Aí fui até o governo, né, em um edital lá e pedi uma bolsa para fazer esse intercâmbio. E aí fui, com tudo pago, Universidade de Louisiana. E lá, cara, na universidade lá é muito comum a cultura empreendedora. Os professores estão muito ligados com as empresas, muito ligados, né? Então eu tive a oportunidade de ir com esse professor, ele levava todo mundo em uma reunião de negócios com uma farmacêutica de uma molécula que ele estava desenvolvendo lá. Então ver esse tipo de coisa, acho que me acendeu uma chavinha. E também aqui no Brasil eu tive uma orientadora, a doutora Helenice Defune. É uma ótima pessoa para trazer aqui também, ó. Excelente. Ela sempre me motivou muito a fazer pesquisa, fazer ciência por assistência, para ajudar pessoas e não para publicar um paper. Perfeito. Então acho que esse concatenado assim foi o que me fez empreender mesmo. Ver essas coisas lá nos Estados Unidos, né? E quando eu voltei estava no 220. E a minha orientadora aqui que me reforçava isso. Você falando isso, para mim faz muito sentido. Eu não raro, quando eu encontro empreendedores, eu percebo que é uma junção de coisas que eles observam, cenários que eles estão inseridos e pessoas que... Né, influenciadores, né? Influenciadores, exatamente. Você já pensou alguma vez em ajudar outras pessoas, por exemplo, dar aulas empreendedoras? Cara, isso é legal. Eu acho que assim, como a gente, nesse meio da biotech, o empreendedorismo ele tá crescendo muito, a gente acaba recebendo muito convite para palestra, participação em disciplina de universidade sobre isso, e eu gosto muito de fazer. Mas eu ainda acho que falta o case, né? Assim, eu acho assim que ainda tem muito que a gente... Lógico, a Crop ela cresceu bastante, tá caminhando, mas ainda tem muito o que fazer. E eu acho que as pessoas elas vão te levar a sério no que você ensina se você tem um case, né? Então acho que falta ainda um pouco. Deixa a gente crescer um pouco mais e aí a gente volta a pensar nisso. Entendi. Eu não tenho nenhuma dúvida que haverão vários cases aí por conta A galera que trabalha junto com você também é fuçada assim no empreendedorismo, vai pra cima. A galera tem que ser, né? E como que foi a conexão com eles? Eles estavam na graduação junto com você, todos? O meu sócio, quando eu voltei do intercâmbio, tinha um grupo de estudos na universidade e eu entrei nesse grupo de estudos e encontrei esse meu sócio, que hoje é meu sócio, né? Que é um cara fera também, manja muito já trabalhou com Zika vírus, dengue, HIV, com os próprios SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, um cara muito técnico, né? E a gente se encontrou. E o restante da galera a gente foi identificando perfis, né? Primeira coisa que a gente tenta ver, se a pessoa tem o perfil de empreendedor. Porque para uma startup, você tem que ser empreendedor. Tá todo mundo no mesmo barco, é um cenário de alto risco, todo mundo empreendendo, né? Autonomia extrema. Às vezes a pessoa que está acostumada a entrar às 8, sair às 18, ter uma listinha de tarefas para fazer durante o dia, não se dá bem na Crop hoje, né? E aí, bom, as primeiras pessoas foram vindo assim. O Rafa, ele trabalhava na Eleven, que é uma agência de marketing do Gustavo, não sei se você conhece. Não conheço. Que ele é um cara também sensacional, para trazer um empreendedor sensacional. Aqui de Botucatu. E aí ele trabalhava nessa agência, esse Rafa, né? E o Rafa, ele manja muito de marketing. E a gente precisava de um cara de marketing, não tem essa background, nem meu sócio. Trouxemos ele. Depois a gente abriu um processo seletivo, cara. Teve 49 inscritos. Que legal, processo seletivo. Aí veio a Maria Paula, de Itaí, ela mudou pra cá, pra fazer vendas. Abrimos outro depois, veio a Alessandra. Então foi assim, foi processo seletivo, foi caminhando. Legal. Então teve uma galera que viu o anúncio e veio. Isso, LinkedIn, ajudou bastante. Bacana. Até um detalhe interessante, né? Você comentou num post que eu fiz, né? O que você me recomenda para 2022? Aí você falou, pô, cara, se exponha mais no LinkedIn, né? Você usa bastante o LinkedIn? Porque pra mim é a rede social que mais é significativa no meu negócio. Né? Então se a gente não tivesse posicionado no LinkedIn hoje, a gente não teria vendido metade do que a gente vendeu. Então eu acho que LinkedIn é uma boa para você se posicionar também, pode atrair bastante. É que eu entendo que você tá nichando em Botucatu, né? Acho que seu foco também é cidade de Botucatu e talvez então não faça. Na realidade tava até 2021 agora, até dezembro o foco era aqui, né? Até por conta de aulas aqui, coisa do tipo, mas a partir do ano que vem o foco é mundo. Legal, então. O foco é mundo, então é o caminho mesmo. Show de bola.
Deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu acho, assim, mega importante a gente fortalecer isso. Você falou sobre o seu sócio. Você conheceu... Você já era amigo dele e virou sócio dele, ou você se tornou amigo dele? Isso é legal. Na verdade, a gente não se gostava, né? Sabe aquele cara da faculdade que você olha e fala, não, esse cara... Dá umas bicudas nele. Ele não gostava de mim, na verdade. Se ele ouvisse aí, ele vai... O Lucas, né? Ele olhava, ele ficava lá com a panelinha dele. A gente não trocava muita ideia, não. Mas quando eu voltei do intercâmbio, através de um amigo em comum, que colocou a gente junto nesse grupo de estudo, eu comecei a ver ele participando. Esse cara é bom mesmo, né? O cara fala bem, o cara é técnico, tem bastante conhecimento. Vou trocar uma ideia. Fui me aproximando dele e a gente acabou virando um amigo, além de sócio. Hoje é meu brother aí. Então, foi esse caminho. Mas, assim... A Crop mesmo, ela era esse grupo de estudos e começou com 6 pessoas, cara. 6 sócios, imagina? Uhum. Só que no momento que foi pra abrir o CNPJ mesmo, a galera vai demandando, começa a vir as contas pra pagar, começa a vir contador, e aí ficamos. Eu e o Lucas, né? É verdade. Isso é uma realidade que aconteceu comigo também. Vamos ser sócios? Vamos. A galera começa a vir os perrengues. Isso. Vão pulando fora. Isso é importante, né? Para você que está querendo começar um negócio e empreender, dá uma lida sobre vesting, né? Acordo de sócios, né? Tem forma de você se defender desse tipo de coisa. Então você, que nem você falou, Pedro, o cara quer ser seu sócio, a hora que começa a vir um espelho, ele te larga na mão, né? Então tem formas de você se prevenir disso. Como é que se faz isso? Um acordo de cotas por metas. Então, por exemplo, vamos fazer 50-50 a empresa? 50-50. 50% das cotas é sua, do Pedro, 50% é minha. Só que a gente fala assim, no vesting, no primeiro ano, ninguém tem nada. É 0%. No segundo ano, 5% para cada um. No terceiro ano, mais 5%. Ou bateu a meta de faturamento, 10%. Então vai ganhando, né? Se a pessoa sair no meio do caminho, ela fica assim... E ela recebeu proporcional pelo que ela fez. Perfeito. Então, essas formas, acho que de... Legal, cara. Legal. Tem, uma boa sacada aí, boa dica. Isso aí, se o pessoal tiver curioso, um livro, Direito para Startups. Muito bom, porque é uma linguagem leiga, não sou da área do direito, então precisava ser assim. Eu vim da ciência, Pedro. Quando me falaram para abrir o CNPJ, eu não sabia que era um contrato social. Uhum. Estudar. Então esse livro aí eu acho que é um livro interessante para quem está nesse Legal. caminho. Foi bom você mencionar a respeito startup, porque é um termo que muita gente usa hoje. Eu já vi por aí uma galera falando minha empresa é uma startup e assim, você olha de longe e fala, não é, mas assim, a gente respeita, né? O que caracteriza uma empresa ser uma startup? Isso é uma pergunta legal. Vocês são de fato uma startup de biotech, né? Startup, assim, pela definição, se você for puxar lá no livro do Eric Rice, que foi o cara que cunhou o termo startup enxuta, né? Lean Startup, ele fala o seguinte: uma startup é um conjunto de pessoas empreendendo em um cenário de extrema incerteza. Então, a chave ali é extrema incerteza. Você vai abrir uma churrascaria, não é uma startup, porque fazer um bom churrasco, né, não é um segredo. Você contrata uma pessoa que sabe fazer, beleza, não tem um desafio tecnológico. Né? Uma startup, geralmente, você tem um desafio tecnológico muito grande, além do desafio de mercado. Então, é o contexto de extrema incerteza que eu acho que faz uma startup. E rápido legal. Crescimento também, né? Tem aquilo que o pessoal fala que é a Lifestyle Company. Lifestyle Company é uma empresa que você abre e todo mês ela te deixa ali 5% de lucro e é estável, vai ser assim quase a sua vida, né? Vai crescer um pouquinho ali, mas é isso. A startup, ela dobra todo ano, né? De faturamento. Essa é a intenção. Se não for assim, nem é para ser uma startup. Sim. Os caras já fecham a porta. Os caras estão ali para dobrar. E você acredita que a galera que vai pro universo da startup é uma galera que tá alucinada por incertezas, assim? Que curte? Eu acho que talvez é uma galera que vê nesse cenário de incerteza uma oportunidade de negócio, né? Entendi. Quanto mais o risco, mais o retorno, né? Isso aí é a regra básica. Uhum. Então, a incerteza extrema, ela vem com um retorno muito bom também. E vem também com ansiedade. Sim, com certeza. E aqui na cidade a gente sabe que tem um big de uma universidade, né, referência, a gente tem aqui também um parque. Como que é esse apoio? Quais são os apoios que vocês recebem aí para se sustentar? Não, porque aí sustento vem do negócio de vocês, né, do giro. Mas os apoios, os incentivos, as conexões que
essas grandes da universidade, até do parque, como é que é isso para vocês? Legal. O parque a gente não tem muito contato, mas uma coisa que eu posso falar é da Unesp, né? Assim, a gente hoje é uma empresa filha da Unesp, considerada, tem um selinho lá. É bom porque passa uma credibilidade, então a gente vai falar com o cliente. A média de idade da nossa empresa é 26 anos. Então você imagina, eu vou lá falar com o head de P&D da Kimberly-Clark, uma reunião, o cara tem 60 anos. Daí ele vê um bando de moleque do outro lado da câmera apresentando uma proposta de trampo para ele. O cara não dá muita credibilidade. Então, esse tipo de coisa, né? DNA Unesp, ter o selinho lá, ajuda. E outra coisa crucial é que a gente poder usar a estrutura, né? Por ser uma empresa filha, a gente tem um convênio com a Unesp e a gente pode usar a estrutura da Unesp, né? Através de 2 modos. Ou a gente dá cotitularidade da patente, então a gente dá 50% da patente para a Unesp, ou a gente paga pelo aluguel da bancada. São os 2 modos que a Unesp trabalha hoje. Uhum. Mas não é todo mundo que pode fazer isso, tem que ter um convênio para poder acessar esses 2 jeitos de fazer, um lugar público, né, e tal. Então, é mais complicado. Então, para a gente ser uma empresa filha, ter esse convênio possibilita que a gente vá lá e use os laboratórios, né, pagando esse aluguel. Então é muito bom. Se não fosse isso, para você montar um laboratório hoje, o que a gente precisaria, você vai gastar uns 3 milhões de reais. Caraca! E aí, para vocês, o melhor modo foi alugar? Foi alugar. Uhum. E tem muita gente que rateia a patente com a Unesp? Tem. A gente fez isso também. Em outro modelo de negócio que a gente tem, que foi que a gente começou, a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel, e quando você não tem dinheiro para pagar, a gente dividiu a patente. Entendi. Show de bola. Então, a questão aí do cenário de incerteza, das coisas aí, ficou bem descrito aí para nós. Inclusive, eu li o livro do Startup Enxuta. É bem interessante mesmo. Como é que para você lidar, por exemplo, com os desafios? Como é que para você foi lidar com os desafios? Quais são eu vou mudar a pergunta. Quais foram os desafios mais bizarros assim, que você enfrentou nesse start aí do negócio aí? Cara, teve alguns. Acho que primeiro de tudo é lidar com pessoas, né? Sempre, né? Sempre. Pessoas. Então, para nós mesmos, né? A gente não tinha experiência com isso. Então, hoje a gente tem lá o pessoal aqui do Self, Instituto Self, faz o acompanhamento psicológico lá do pessoal, senão a galera fica doida. Então a Bárbara aqui, da psicóloga aqui do Self, ela vai lá toda semana, faz o acompanhamento com a empresa. Mas não era assim no começo, né? No começo era a gente mesmo. Então sofria bastante para lidar com pessoas assim. E um outro ponto, que esse até é um pouco mais recente, eu vou compartilhar com você, foi o seguinte. Olha a inexperiência, né? A gente fechou um projeto, cara, com uma empresa multinacional da construção civil. Eu não posso falar o nome. A gente desenvolveu para eles um filtro que mata vírus. Então, a ideia dos caras era basicamente assim, vou botar um filtro aqui na casa, na residência que eu construí, e o ar vai ser recirculado e filtrado e vai estar livre de vírus. Então, as pessoas vão estar protegidas da pandemia e de próximas pandemias, né? Beleza, a gente foi contratado para fazer isso. Caraca, onde que vai esse filtro? No insuflador de ar, né? Sabe esse que tem em banheiro de prédio? Sei. Tipo nesse insuflador. Entendi. Aí beleza, a gente foi contratado para fazer isso e era um contrato tipo assim, a gente paga uma entrada e se funcionar, se der certo o projeto, a gente paga o restante, tipo assim. Beleza, né? Aí o que aconteceu? A gente precisava de um fabricante desse filtro, né? Então a gente teve que fazer contato com empresas terceiras. Só que, cara, quando a gente... E essas empresas terceiras também são muito grandes, multinacionais. A gente fez um contato, recebeu algumas amostras. E era a nossa missão o quê? Entregar o projeto para o cliente. Só que a gente validou o filtro, fez a validação, e o filtro, vamos dizer assim, que ele não era a qualidade melhor do mundo. Não passou nos testes. O que aconteceu, né? Ficamos numa saia muito justa, porque se a gente divulga esse resultado, né? Para esse cliente aqui, meio que fica manchado a reputação de uma multinacional. Sim. E aí, o que eles vão falar, né? Quem esses moleques aí estão achando que eles são? Queimando a gente. Quem esses moleques de Botucatu estão achando que eles são, né? Então, cara,
Cara, essa sinuca de bico que a gente ficou assim, foi algo que eu acho que foi um dos maiores perrengues que a gente passou. Porque a gente não teve escolha, teve que divulgar o resultado. E foi uma auê, né? Mas enfim, faz parte, a pressão também. Né? Sim, porque você não tinha o que fazer, né? Você tinha que apresentar as informações, acabou de uma certa forma, e eles não, de nenhuma forma, a multinacional que fabricava, de nenhuma forma tinha ideia de aprimorar, melhorar a qualidade. O intuito, não, eles são muito bons também, né? Às vezes nem sabe que tá, né? Vai fazendo lá na fábrica e nem sabe como é que tá, tem que reavaliar, tem que fazer um controle de qualidade e tal. Mas o intuito foi a gente ajudá-los mesmo, a gente se posicionou assim, cara, a gente ajuda vocês, vamos melhorar aí. Mas a gente acabou recebendo uma pressão e acaba recebendo uma pressão no geral, porque muitas vezes a gente é o responsável por uma coisa chegar no mercado ou não. Uhum. O teste final é a gente que faz. Se a gente falar, tá validado, pode vender, senão para a fabricação. Então, a gente recebe uma certa pressão, né? Sim. De muitas empresas aí, então faz parte também. E você vem de uma família que é de empreendedores? Cara, não. Esse é um ponto também, porque eu não tive muito para quem eu recorrer. Falar assim, me ajuda, o que você faria nesse sentido? Meu pai é um cara que trabalha muito, né? Começou abastecendo caminhão com 12 anos aqui em São Manuel, na usina. Depois continuou a carreira na usina, fez faculdade em Botucatu, formou em 76. Caraca. Não era o Nesp ainda, era FCMBB, né? Fez biologia. Então não é um cara empreendedor, né? Minha mãe também não. Então assim, não vem de família empreendedora não. E hoje, por exemplo, quando você precisa, tá numa sinuca de bico, quem que você recorre? Cara, no caminho, a gente foi fazendo alguns amigos, né? São clientes que viraram amigos, tem os investidores também, então a gente recorre a eles. Pede ajuda pra... Pede ajuda. Esses dias veio um cara aí, uns dos investidores, né? São lá de Florianópolis, eles vieram almoçar com a gente aí. Sentou com ele no Monarrão. Sentou, eu comecei a encher de perguntas. Falei, cara, o que você faria? O que você faria? Daí agora ele falou assim, mano, ele já é sênior de mercado, ele teve uma empresa chamada, esqueci o nome, de laser, né? Construção civil também. Fez o exit dele, né? Ficou um tempo como CEO e saiu. Ele falou, era o seguinte, quando eu tava como presidente lá da empresa, no meu conselho tinha 2 caras da Forbes. E eu perguntava umas coisas pros caras, e os caras falavam, não sei. Moral da história, ele falava assim pra mim, não é que você é inexperiente e não sabe lidar com o problema. É que o problema não é trivial. É um problema, é difícil de lidar. Então não ter a resposta, se eu tivesse, eu tinha te dado. Então não é que às vezes a gente é inexperiente ou imaturo para lidar com o problema, falta conhecimento, não, é que o problema é complexo mesmo. Se fosse o cara da Forbes lá, também ia saber. Entendi. Então foi uma coisa que ele me falou que eu falei, faz sentido. Faz sentido, às vezes a gente não... Por mais experiente que ou às vezes não é questão de ser experiente ou não, né? Tem coisas que realmente são difíceis de resolver. O que é mais difícil na sua área? Cara, eu acho que a tecnologia, né? A parte técnica do negócio mesmo, né? Não é fácil. É complexo. O empreendedorismo até às vezes a gente ainda consegue, mas a parte técnica a gente sofre, né? São coisas não triviais. Pegar o assunto e levar para uma solução tecnológica. Isso, transformar em um produto, né? Fazer funcionar. Porque veja, o papel que a gente estava falando. Pensa, as pessoas vão comprar esse papel achando que estão protegidas, né? A pessoa é um papel que mata o vírus. Comprei lá, fui no supermercado, vou passar o papel aqui e vou estar protegida do vírus. Aí a pessoa vai lá e fica doente. Então é uma puta responsabilidade. Sim. Vocês, isso na hora que você estava falando, eu fiquei intrigado. Vocês têm uma certa autonomia para dar para avaliar e chancelar o negócio, tipo Isso. um Inmetro, assim. Exatamente. Então o que acontece é que a Anvisa, ela exige, né? Você colocar no seu produto que ele mata o vírus da Covid-19, você tem uma comprovação. A gente chama de comprovação de eficácia. É o que aconteceu com as vacinas. A vacina ela teve que comprovar sua eficácia e sua segurança. Mesma coisa. Então, quem comprova a eficácia de produtos? A empresa desenvolveu lá o papel para passar na mesa. A gente tem que comprovar a eficácia e mandar um laudo para a Anvisa. A Anvisa funciona. Para ela poder falar assim, pode vender então. Né? Então, muitas vezes é a gente que fala, Anvisa, não funciona.
Entendi. Não é só a gente, tem outros laboratórios também. Mas acontece isso. Então a gente sofre essa pressão às vezes, né? Porque a Entendi. empresa fabricou 1 tonelada e quer vender. Aí vai lá e sai um resultado negativo. Uhum. Como é que fica, né? Interessante. Quando você pensa assim em futuro, pô, você é jovem e entrou pro cenário aí, o que a gente estava falando na resenha antes de começar a gravar, né? Não é tão comum encontrar cientistas que têm a pegada empreendedora, né? A maioria é bancada técnica e tal. Quando você olha assim para um cenário de, pô, eu curto isso aqui, eu sou empreendedor e eu quero levar para frente, o que você imagina de futuro? A empresa de vocês lá chegando aqui patamar, a gente sabe que o céu não é o limite, né? Mas o que você imagina na cabeça aí? Cara, assim, eu tô muito focado nesse próximo ano em algumas coisas, né? Primeiro, ampliação de portfólio. A gente ficou muito dependente, né, de produtos antivirais, então, por conta da pandemia. Só que as pessoas elas já estão começando a não se preocupar muito mais com isso. As coisas já estão caminhando para um cenário. Então, assim, precisamos, é hora agora, da gente ampliar portfólio para que a gente não fique dependente dessa ciclicidade. Se você for pegar nossas vendas, terceira onda do coronavírus, venda da Croc, sobe junto. Passou a onda, venda cai. Então existe hoje uma preocupação em ter menos ciclicidade, porque se você não tem ciclicidade de receita, recorrência, você não se planeja. É difícil, sabe, né? Uhum. Então, 2022, ampliação de portfólio, produtos com menor ciclicidade, né? Para a gente poder buscar essa prospecção para poder me planejar daqui a 5 anos, como vai ser daqui a 10 anos. Eu preciso primeiro consolidar. Então, acho que seria o ano da consolidação, né? O meu sócio fala muito em empresa de aço. É uma empresa que tem processos bem estabelecidos. Ou seja, se sair uma pessoa amanhã e vier outra no lugar, não vai mudar nada. Porque o processo está ali. Recorrência de receita, né? Perfeito. Então, ser de aço mesmo. É isso que a gente está buscando no próximo ano. Legal. Mas, cara, é o que você falou, o céu é o limite. Tem alguns exemplos. Hoje tem empresas de biotech, olha que louco isso, cara. Biotech como um mundo doido. Que nunca colocaram um produto no mercado, mas acabaram de captar. Então, vou dar um exemplo que você tem que procurar. Novome. 10 milhões de dólares por 1% da empresa. Caramba. Sem um produto no mercado. Sem um produto. Então é doido, porque a promessa de disrupção, ela traz muito investimento para a biotech. Então os caras, essa empresa que eu tô falando, os caras estão fazendo, velho, um probiótico, sabe aquele do Yakult que você toma? Sei. Que produz insulina dentro da pessoa. Ou seja, o diabético, Não vai mais ele não precisa mais injetar. Ele toma um probiótico e aquele organismo fica ali secretando a insulina dentro da pessoa. Então, a promessa dos caras é muito fera, né? Sim. E aí os caras vão lá, fazem uma prova de conceito simples, chega no investidor, mostra aquilo, o cara paga. Então, essas são as prospecções, assim, eu acho que... Caramba, meu, isso aí é uma revolução. É doido, né? A pessoa não precisar mais, porque dá muitos problemas de saúde, aquele excesso de picada, né, É horrível ter que ficar assim. da insulina. Caramba, que legal. A gente não tem a menor ideia do que rola na biotecnologia, né? É um mundo fechado. Exatamente. Esses dias conversando com um rapaz, eu ia até te perguntar sobre o universo agro, né? Se vocês têm algum olhar para ele. Ele estava falando que os caras desenvolveram, acho que em São Carlos, alguma coisa assim, desenvolveram um fungo em laboratório, e aí como é que funciona? O drone soltava esse fungo na lavoura de cana e matava a praga que tinha no... Isso aí é o controle biológico, né? Isso é doido, mas isso aí já é realidade, já acontece, se você for nos campos, já... Caramba, e ele falou como se fosse um negócio assim banal, e a gente, como? Ele falou, isso, vocês não têm ideia, né? Vocês não têm ideia do... Não, é absurdo, cara, é absurdo. O agro é um mercado gigante no Brasil. né? Todos os meus clientes, eles falam, a gente tá olhando pro agro, a gente tá olhando pro agro. A gente olha pro agro também, mas como eu venho de uma trajetória em saúde, eu não consigo vislumbrar, me falta ainda vislumbrar possibilidades no agro, eu acho. Porque a minha trajetória foi toda em saúde, medicina e tal. Uhum. Então, mas é um mercado sensacional. Legal. Você tem mais irmãos, Eu tenho irmãs? 2 irmãs. 2 irmãs? E elas são...
Cara, uma irmã é funcionária pública e a outra é psicóloga, atende em clínica, então não são empreendedores. Não também. são. É. Na verdade, quando a gente... É complicado falar que não é, né? Porque tem o intraempreendedor, tem a pessoa que se posiciona como empreendedor na causa de outro, né? Sim. Mas entendi. Não são pessoas Não tem assim. negócio próprio. Não tem negócio próprio, né? Legal. Eu pensei em vários cenários assim para te perguntar, porque assim são dúvidas minhas mesmo, né? Como que funciona, por exemplo, quando você vai lá, se forma, a partir de que período que você consegue começar a desenvolver alguma coisa para você? Você tem que terminar a faculdade para começar A empreender, você fala? isso? A gente começou a empreender na graduação ainda, né? A gente não tem muita regra, não. Não tem? Não, acho que... A hora que você tá no segundo ano, você pode... tem ali uma falta de... Segundo ano, acho que é cedo. É cedo, né? Falta um know-how técnico ainda ali, né? Que você vai tendo no terceiro, quarto ano. É que comigo, eu tive a sorte de ter ido fazer esse intercâmbio e lá eu vi as coisas acontecerem, né? Uhum. Eu vi lá como era feito, aprendi qual que era essa mecânica do empreendedorismo lá. Eu acho que isso me ajudou. Entendi. E pra você, assim, a experiência de você ter feito intercâmbio, né? Você foi uma vez, você foi para os Estados Unidos, você falou? Morei lá, né? E você falou que depois foi foi Israel? Onde que você falou que foi participar lá do que o cara te levou num lugar? Aquele que falou, eu não posso te dar. Nos Estados Unidos. Foi Estados Unidos, Louisiana, né? Louisiana. Que você absorveu de estudar fora, de morar fora? Cara, foi absurdo, porque eu morei lá com árabes, né? Morei um tempo com árabes, depois morei sozinho. E era um cara, eu fiquei amigo de dois caras da faixa de Gaza, os caras, da Palestina. Caramba! Gaza, né? O Haldun, até hoje eu converso com ele. Então eram os caras que foram fazer doutorado lá nos Estados Unidos. E totalmente uma cultura diferente. Tem até uma história engraçada que eu não sou religioso, então eu não sou muito ligado em religião, assim. Mas minha família é cristã. Bom, teve o dia do Thanksgiving lá, que é Ação de Graças, que é um feriado católico, cristão, no geral, religioso. E tinha lá na universidade uma casa que eles chamavam de International House, que é uma mansão que um cara que fez faculdade lá foi para tailandês, voltou para Tailândia, montou uma startup, ficou bilionário e construiu uma mansão no campus só para estudante internacional entrar. Eu ia lá nessa casa, fazer comida e tal. E cheguei lá um dia e uma menina de Portugal, ela falou assim, vai ter um almoço de ação de graças aqui, só para estudante internacional. Vem almoçar. Nossa, de graça, né? Lá era tudo em dólar, falei, que lógico que eu vou, né? Aí o que eu pensei? Falei, vou chamar os caras que eu morava, né? Cheguei pros árabes lá, pros caras da faixa de Gaza, muçulmanos, né? Viu? Seguinte, rapaziada, tem um almoço lá de graça, bora comer? Bora. Só que chegou lá, era uma igreja que tava organizando o almoço, porque é um feriado cristão. E os caras muçulmanos. Cheguei com os caras lá, aí a menina de Portugal, ela olhou assim, a hora que eu cheguei, falou, meu Deus do céu, o que você fez, né? Eu, nossa, agora eu percebi. Aí eu cheguei nos caras e falei, é o seguinte, galera, é um feriado religioso, é um almoço religioso, vocês querem ir embora? Eles falaram, não, já estamos aqui, vamos. Eles não eram aqueles muçulmanos radicais, né? Eles eram bem mais tranquilos, né? Eles não comiam carne de porco, não bebiam e tal. Todo mundo sentou na mesa assim pro almoço, aí a pessoa que estava organizando da igreja falou assim, então agora a gente vai dar as mãos e rezar um Pai Nosso. Nossa, cara, que experiência. Mas assim, é bom porque a gente toma esses solavancos pra entender a diferente cultura. Diferente Os caras diferente, né? Mas e como foi assim? Não, eu dava pra eu falar, vou te matar. O cara ficou muito puto comigo. Ele não fala comigo até hoje. O outro ficou de boa, a gente é amigo, mas... Mas ele, o que não fala foi por conta dessa... Foi por conta do almoço. Putz, cara. E não foi nem, não. Aconteceu, né? A gente não... É doido, porque, assim, respeito todas as religiões, acho que a gente tem que respeitar, mas eles têm um certo amor pela religião, pouco mais, eu acho, do que a gente aqui no Ocidente. A religião é realmente parte integrante da vida deles. Tanto que tinha um computador no laboratório lá que tinha uma senha para acessar. Toda hora que eu ia usar, eu não lembrava a senha, eu perguntava. Qual que é a senha e tal? E os caras soletravam para mim. Ah, a senha é A, L, L e tal. Beleza, colocava. Aí um dia eu me toquei. Ele soletrando, eu me toquei. A senha era Alá 01, né? Então, tipo, a religião tá presente em tudo mesmo que os caras fazem, né? Eu acho muito legal isso.
Mas a gente aqui no Ocidente às vezes não entende, né? É. Então foi... Às vezes dá umas bolas fora, né? Dá uma Caramba, cara. É verdade. Mano, e a galera devia estar aloprando, né? Festa e tal, né? Então, assim, esse tipo de experiência, com certeza, agregou, né? Morar com essa galera de outra cultura. Eu participei lá de um ensaio clínico, né? O ensaio clínico é quando você está desenvolvendo um medicamento e você testa em massa em muita gente. E na época era um medicamento para o colesterol alto, que estava rolando lá. Hoje já é comercializado, né? Chama Evolocumab, o nome da farmácia é Repata. Eu participei desse ensaio, dessa pesquisa, desse ensaio clínico, né? Então, a ideia inicial da CROP era trabalhar com medicamentos para colesterol alto. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, era esse o projeto. Aí a pandemia Mexeu com tudo. Mas o projeto inicial era esse. Tanto que quando eu voltei, começamos a empreender, eu mandei para o governo aqui do Brasil, e existia um edital que chama PIP, da FAPESP. PIP, FAPESP. É muito legal, eu sou muito a favor. Você não precisa ter doutorado, não precisa ter carreira acadêmica, não precisa nem ter graduação para submeter. Uhum. A FAPESP ela te dá um dinheiro a fundo perdido, significa que você não precisa devolver. Sim. Na primeira fase, que foi o nosso caso, foram R$200 mil. Que a FAPESP dá para você desenvolver uma ideia. Vê aí o que vira, se vira um projeto ou não. Então a gente foi contemplado com esses R$200 mil, esse edital, para desenvolver um medicamento para o colesterol alto. E tem que ser ligado à saúde. Não, pode ser marketing, pode ser TI, pode ser... Sério? PIP, FAPESP? PIP, FAPESP, cara. Nossa, eu achava que era só pra área da saúde. Não, tem que ser inovação. Tem que ser inovação. Se você já tem uma inovação um pouquinho mais consolidada, já tem uma prova de conceito, você pode ir para fase 2, é R$1 milhão. E, velho, sobra dinheiro do governo nesse edital. As pessoas não se inscrevem. Fundo perdido tem um monte mesmo. Então é uma boa, até para vocês olharem. Não, com certeza. Com certeza. A gente pegou esse edital e foi assim que a gente começou de fato, né? Mas a gente não faturava, era só esse dinheiro aí. Vocês já captaram alguns PIP FAPESP? Já? Esse daí que eu tô falando, né? Que foi o medicamento do colesterol, e acabou de terminar a vigência dele agora. Na época era bem inicial ainda, foi 2019. Entendi. E pode pegar, termina um, pode pedir outro? Pode. Enquanto você tiver... Pode. A ideia é que você progrida naquele, né? Então, assim, peguei os R$200 mil agora para esse fase 1 aqui, cheguei num certo estágio, agora eu vou pedir um fase 2, que é R$1 milhão. Continuo o projeto, depois peço um fase 3, que acho que é 3 milhões. Então, a ideia é que você continue, mas você pode pedir outros também. Aí eles vão avaliar, né? Se faz sentido ou não. Legal, cara. Foi uma utilidade pública, hein? É. Não tinha a menor ideia. Eu conheci conheci uma empresa chamada DNA Curioso. E ele... acho que até aqui da cidade mesmo. Do parque, né? Exatamente. E eu lembro que ela comentou sobre PIP, FAPESP e tal, e eu falei, caramba, esses incentivos aí é só pra galera que tá na Unesp, né? E tem mais pra área de marketing ainda. TI, marketing, tem muito e paga mais. Uhum. Paga mais do que a galera da saúde. E eu perguntei já pra professora, por que paga mais? E os caras falaram, porque a gente não acha profissional. Se a gente pagar o mesmo tanto, eu não acho um profissional de TI, de marketing. Porque o mercado é concorrido, né? É verdade. E para você, trazendo agora para uma realidade aqui sua de Botucatu, você tá num co-work, né? Você trabalha num co-work, né? Até você falou que usou aqui um tempo, né? Como para vocês o co-work faz sentido? Nossa, total, cara. Total. A gente tem uma startup americana, né? Que o CEO ele fala assim, nosso escritório não tem paredes. Porque a gente gosta que as coisas aconteçam de forma colaborativa. Então a interrupção, na verdade, ela é oportunidade. Então ele fala assim, esse converseiro, até fala para o entrevistador, né? Esse converseiro que vocês estão ouvindo aqui não é conversinha, é barulho do trabalho. Então a gente é a favor disso também, um espaço colaborativo, com um monte de gente trabalhando coisas diferentes, é daí que surgem coisas, cara. Uhum. É daí que surgem coisas. Então, não negue falar com ninguém, tomar um cafezinho com qualquer pessoa, falar com todo mundo, por mais que o cara seja de outra área. É o que eles falam do profissional T, né? O profissional T, você pensar no T, a base dele, né, é o seu conhecimento superficial em muita coisa. Só que tem uma ou duas coisas que você é fera. Tipo assim, o cara ele é muito bom em vendas B2B,
mas ele assiste Big Brother, ele vê Capricho, as coisas assim. Então, ele tem um conhecimento diversificado, mas ele é fértil em uma ou duas coisas. Então, assim, o conhecimento diversificado, ele te dá insights para você alimentar aquilo que você é fértil. Perfeito. E criar oportunidades. O coworking é isso, cara. Você conversar com pessoas de diferentes áreas para você aprofundar ainda mais na sua. Entendi. Você acredita que... claro que o coworking ele também tem... Às vezes a empresa evolui e chega num nível que não faz mais sentido estar num coworking, né? Às vezes tem que ir para uma base maior, mas você acredita que foi um dos diferenciais assim, desse começo, estar no coworking? Sem dúvidas. É bom porque é acessível em questão de custos, né? Você divide o espaço. Tem pessoas para te ajudar, mentorias que você pode obter ali de uma conversa. Então, sem dúvida, isso é um diferencial. Assim. Legal. Bom, toda pessoa que é empreendedora, ela tem o hábito, acredito que não é diferente de você. Você já no começo já meteu o Eric Ries aí, né? Do Startup Enxuta. O que você gosta de ler? Nossa, cara, eu só leio livro, assim... É foda isso, porque a gente, às vezes, quer sempre... ler alguma coisa, ou ouvir ou assistir, que agrega. A gente estava conversando um pouco isso antes, né? Então, eu trabalho com marketing, no meu tempo livre eu ouvi um podcast de marketing, né? Então, eu acabo lendo somente livros sobre empreendedorismo, sobre startups, sobre gestão, né? Sobre biotech. Eu sou muito de ler um drama, um romance. Entendi. Então, é mais... nessa pegada, nessa linha de empreendedorismo e tal, o que você está assistindo, lendo atualmente aí? Legal. Tem um podcast que chama The Pitch. É um podcast gringo, The Pitch. Eu sou fanático dele, velho. É muito legal. Os caras... Ensina a fazer pitch? Não, cada episódio eles trazem, 3 investidores e uma startup. Dá um pitch nos investidores aí, os caras investem ou não. Tipo um Shark Tank, só que em formato podcast. Muito louco, eu gosto bastante. Caramba, legal, hein? Eu assisti Tem um outro de startup. Que é um podcast que ele conta o dia a dia dele montando uma startup. E ele grava conversa com o investidor, ele grava conversa com o cliente e joga no podcast. Entendi. Caramba, depois passa esses links aí que eu quero ver. E livro, assim, o que você... Livro. Cara, ultimamente eu acho que uma deficiência que eu tenho é gestão. Não tenho. Penso até em fazer um MBA, porque eu acho que às vezes a gente... Lógico, trabalhando... colocando a cara a tapa, né, arriscando a pele, a gente aprende errando. Mas é um aprendizado doloroso, concorda comigo? Você aprende errando, aprende, mas aprende de forma difícil. Então, muitas vezes é mais fácil você sentar e ler uma coisa que já tá... Uma pessoa que já errou e escreveu ali, né? Pra você aprender de uma forma mais fácil, fazer um curso. Então, eu penso sim em fazer um MBA, uma coisa em gestão. Mas, por enquanto, eu vou lendo. Então, o que eu tô lendo, o recente que eu li foi o Monge Executivo, só que o 2, né, porque ele tem 3 livros, né? Isso. O primeiro eu li recente, inclusive, é um livro já antigo, mas eu li recente. O segundo, tô lendo agora e eu quero ler o terceiro ainda. Então, entendi. Até deixa de recomendação. Legal. Eu li o 2 e o 3 eu não li. Então, é muito louco. O 2 ele faz... Nossa, é muito doido, velho. O 2 ele faz tipo uma revisão de fora da história, não é uma continuação da história, né? Ele olha pontos da história ali e vai fazendo uma análise, é legal. Legal. E o 3 você tem? O 3 eu não peguei ainda. Não pegou, né? Caramba, legal, hein? Vou dar o Monge Executivo 2 aí, vou deixar de sugestão aí pra galera. Isso. Pra galera ler. Esse panorama do Monge Executivo da liderança servidora, cara, eu acho que é o segredo, assim. Que eu tento, o pouco que eu sei de gestão, assim, eu acho que você servir, né? Porque o livro fala isso, né? Você servir, você ser líder através do serviço. No livro ele até fala assim, se eu te perguntar quem tem autoridade sobre você, aí o cara fala, não, minha mãe. Por que sua mãe tem autoridade? Por que sua mãe era um líder pra você? Porque ela trabalhava todo dia pra me dar comida, chegava em casa, cuidava de mim. Então é serviço. Liderança baseada em serviço. Muito louco. Muito louco mesmo. Se você pudesse definir assim, qual a sua maior virtude? Porque eu gosto de falar a respeito disso, porque assim, existe uma nebulosidade no mercado aí de que, tipo, quando o profissional ele fala no que ele é bom, ele tá se achando, né? Só que aqui a gente não tem esse papo bosta, não. A gente é bom num monte de coisa e a gente tem que valorizar sim, até porque
às vezes alguém que tá ouvindo o podcast, ele pode simplificar. Caramba, que legal isso daí. E se aproximar. Sim. Talvez é uma competência, uma habilidade que falta pro outro, né? E a gente divulga muito pouco isso. No que você se julga assim, que eu sou bom e eu não sou tão bom nisso aqui e gostaria de ser? Você falou um pouco de gestão, né? Mas o que você vê assim que você tem uma grande habilidade? Cara, legal essa pergunta, porque esse raciocínio que você fez é verdade, né? A gente não fala muito, né? Às vezes até ganhar dinheiro é mal visto Exatamente. no Brasil, né? Cara, eu acho que assim, uma virtude que eu acho que eu sempre tive é vontade, velho. Vontade de fazer dar certo, vontade de fazer funcionar. Sempre tive muita vontade. Muita mesmo, coisa de né? Não largar o osso mesmo, vontade principal. E uma coisa que eu não sou tão bom, eu acho que eu sou muito inexperiente ainda de mercado, tô aprendendo, erro muito por conta disso. E gestão, né, que tá dentro desse pacote de coisas que a gente não vê na faculdade. Pelo menos não na minha carreira científica. Uhum. A gente não vê gestão, não vê empreendedorismo, não vê soft skills, né, que a gente fala, trabalho em equipe, proatividade. Sim. Então acho que isso são coisas que eu preciso melhorar. E uma coisa positiva, acho que eu tenho vontade para aprender. Então, Legal. Tem um coraçãozão disposto para receber. tenho vontade. Bacana. Da onde vem toda essa vontade? Nossa, velho. Eu acho que, sei lá, não sei, eu acho que vem de berço, acho que vem de minha mãe me educar assim. Meus pais, eles nunca... Cara, minha mãe é de humanas, né? Então, assim, minha mãe é uma pessoa que é diferente, ela nunca valorizou nota. Você vê pelo meu nome, né? Caruana. E das minhas irmãs é pior ainda. Eu tenho uma irmã que chama Shadai, é a minha irmã do meio. Sim. É SHADAY. E a mais velha chama Lanusha. Mas vocês são de qual origem? É italiano, nada a ver. Minha mãe é... Não tem nada, porque eu já ia... joga e... Eu já pensei que vocês tivessem, pô, parece nome árabe, né? Não, o meu é indígena. E a da Lanusha, acho que é polonês, da Shadai é árabe. Significa todo poderoso dela. Entendi. Mas aí, minha mãe é de humanas, então ela sempre me criou num contexto de, tipo assim, não importa a nota que você tira na escola, importa assim, você aprendeu, você vai pagar isso aí. Então eu nunca estudei pra decorar o negócio. Sempre tive vontade de ler pra entender. Perfeito. Se eu tirasse 5, foda-se, eu tinha entendido. Uhum. Então, eu vi na faculdade a galera muito, nossa, deixa eu decorar essa lista aqui de coisa. E aí, Focadão chegava na nota. prova, o cara sabia, nossa, isso é absurdo pra mim. O cara tinha capacidade de refazer o mesmo exercício 10 vezes. Por quê? Você vai decorar o negócio, né, velho? Faz... Gasta tempo aprendendo, né? É verdade. Então, cara, eu vi isso acontecer na faculdade e falava, não é possível isso, velho. Não, tá fazendo errado. Aprende, não decora. Então eu fui criado, acho que nesse contexto, então acho que tenho vontade. Sei lá, né? Caramba, que legal, cara. É legal. Eu gosto bastante de fazer perguntas assim que tem a ver com a família, porque, obviamente, a família deve ser sempre valorizada, né? Deus no comando, família, né, na sequência. E até para quem tá ouvindo, às vezes tá indo trabalhar ou tá ouvindo durante o expediente, tem muito pai, tem muita mãe que às vezes valoriza muito algumas coisas que não... Que lá na frente não vai fazer diferença na vida do filho, mas isso vai fazer diferença. Filho, não foca na nota não. Foca... Meu pai falava isso, acredita? O tempo que você gasta... Uma vez meu pai falou porque eu fui acusado de ter colado. Eu não tinha colado. Era um cara que estava do meu lado, que era um amigo meu. Ele escreveu na barriga, cola. O pessoal já tava manjado onde tinha que escrever. Ele escreveu na barriga, daí meu pai falou assim uma frase, nunca esqueci. Ele falou, o tempo que gasta fazendo a cola na barriga podia ter estudado, né? Podia ter estudado, exatamente. O cara ficava em casa e aí não pode suar a barriga, nada, porque tá a cola tudo ali. E a nota, infelizmente, muitas vezes nos lares é o valorizar. É o valorizado. Boletim, né? Não o aprendizado, né? Concordo com você, cara. Acho que no meu lar foi um pouco diferente isso, e agradeço demais minha mãe por isso, porque eu acho que fez diferença, né? Na faculdade eu já tinha essa cultura, então já entendi que não era a nota negócio. A nota na faculdade ela serve para duas coisas, velho. Você pedir um intercâmbio de uma bolsa, porque eles vão olhar isso, infelizmente. Chega lá, o cara quer uma bolsa, ele vai pegar, esse aqui tirou 8, esse aqui tirou 7, tirou 8, foda-se mesmo. É isso que acontece, na real é essa. Então você que vai entrar na faculdade sabe disso, porque se você descobrir isso no segundo ano, já era. E acontece com muita gente. Eu não sabia, no intercâmbio é a nota maior.
Cara, no meu caso, é assim. O cara, ele falou pra mim assim, ele falou assim, ó, você tem que ter média 8, senão você não vai ter essa bolsa, né? Eu falei, tem que ter média 8, aí você tem que fazer. Meu sonho é fazer essa porra desse intercâmbio. É média 8 que eu preciso, então é essa porra que eu vou ter, né? Foi isso. Então tive a média lá que precisava, mas é isso, cara. O cara olha a nota mesmo. Entendi. Cara, olha a nota. Qual que você acha que é hoje o maior diferencial de um profissional? O que coloca ele no mercado assim, de maneira diferenciada? Ser empreendedor, né? Independente se ele é intraempreendedor, como você falou, né? Mas ter sentimento de dono. Vamos colocar assim, é melhor. Se sentir dono do negócio. Você vai trabalhar numa multinacional, você sinta dono. Você tá dono disso aí. O que você pode fazer para melhorar? Que processo que você olha e fala, não, vamos melhorar dessa forma, né? Se você fosse o dono, se fosse doer no seu bolso, o que você melhoraria ali? Então, uma coisa que a gente sempre preza, encoraja na Crop, e eu acho que faz toda a diferença, é o sentimento de dono. Sem dúvida. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, muito legal. Como é que você, e até pra você que tem a sua empresa, tá? Como é que você promove o sentimento de dono na sua empresa, né? Lá na Crop a gente segue um modelo que é o seguinte. Pensa lá, o teto é sentimento de dono, tem pilares. Então a gente tem um pilar, transparência. Todo mundo sabe quanto fatura, quanto gasta, quanto não gasta na Crop. Todo mundo sabe. Primeira coisa, se você quer que a pessoa se sinta dona, fala pra ela então como se ela fosse a dona. Conta pra ela quanto fatura, quanto que gasta. Segunda coisa, autonomia. Ter autonomia. Não chega lá e fala, ó, faz A, B, C, D pra resolver o problema. Não. Aí o terceiro pilar é alinhamento. Se alinha sobre o problema, ó, gente, o problema é esse aqui. Como a gente vai resolver? Dá autonomia pra deixar pensar. Isso é fazer as pessoas se sentirem donas, né? Entendi. Tem o ponto aí tem que tomar alguns cuidados. Se eu chegar para as pessoas, né, esperando autonomia e não me alinhar sobre o problema, as pessoas vão ficar perdidas, correndo igual barato. Né? Perfeito. Se eu chegar e falar, o problema é esse, para resolver a gente tem que fazer X, Y, Z, eu não tô dando autonomia. Não tô dando autonomia. Colocou na caixa, né, a pessoa? Exatamente, perfeito. Ela não vai se sentir dona do negócio assim. Então, você tem que ter um balanço entre autonomia e alinhamento. Legal, cara. Da onde que vem essa informação aí? Cara, o modelo de gestão de autonomia e alinhamento, ele vem do Spotify, né? O Spotify criou esse modelo de liderança, chama modelo Spotify de liderança. E a transparência é uma coisa que a gente coloca junto ali, porque eu acho que não faz sentido sem. Esse a gente chama de modelo Crop. Sim, legal. Vocês criaram o fit de vocês lá. Isso, esse é o nosso jeito de fazer gestão e é isso. E tem dado certo. Cara, tem dado certo. Eu acho que muito ligado ao perfil de pessoas que a gente traz também. É o que eu falei. Tem pessoa que gosta de ser falado, né? Eu preciso fazer X, Y, Z, traz 818. Tem pessoa que gosta disso. Lá na Crop, não. Na Crop é o seguinte, você não tem horário pra entrar. Você não tem horário pra sair. A vendedora sabe, ó, Marapola, é o seguinte, no fim do mês o problema é a gente tem que faturar 100 mil reais. Se vira. Tem um mês. Ela pode ficar em casa, ela pode viajar, ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela entregue a meta. É isso, não tem hora pra chegar, pra sair, não tem dress code, não tem nada. Então, pra algumas pessoas é bom, mas pra outras elas vão falar, não ia me dar bem nesse cenário, não. Prefiro que tenha uma hora pra eu chegar, uma hora pra eu sair, um ABC ali pra eu fazer. É verdade, tem pessoas que precisam da regra, né? Você precisa do padrão, senão ela não funciona mesmo, né? Cara, papo muito legal. Curti pra caramba aí, eu tô conhecendo bastante coisa aí do seu universo aí. Eu sei que quando eu converso com um jovem que tá inserido num cenário assim diferente, eu gosto de pedir pra ele dar você já deu 2, 3 sacadas aqui que vai dar uns cortes bacanas aqui pra molecada aí, né? Pra molecada não, em geral, pra todo mundo que tá ouvindo. Se você pudesse dar um conselho pro Aruan, que conselho que você daria pra ele? Nossa, eu sei esse, cara. Esse eu tenho na ponta da língua, vou te responder. Eu acho que é o seguinte, se eu pudesse falar pro Aruan lá atrás, né, ou pra quem tá ouvindo aí, eu falaria o seguinte, você que tá buscando ter uma startup, né, uma coisa com um desafio tecnológico, seja um aplicativo de investimento, seja em biotech, fale com o usuário. Né? Não adianta eu passar anos desenvolvendo uma coisa, estudando uma coisa, que ninguém quer comprar. Então, para você que está gastando dinheiro, tempo, você que tem bolsa do governo e gastando dinheiro do governo para pesquisar alguma coisa que não vai ser útil para ninguém, vai falar com essas pessoas, cara. Né? A introdução do projeto acadêmico é sempre assim,
a dengue mata mais do que não sei o quê, tantas pessoas morrem de dengue, então o medicamento para a dengue. Mas você foi falar com o médico, você foi falar com quem teve a doença, né? Então converse com as pessoas, converse com o paciente, converse com o usuário final, para buscar o que a gente chama de fit entre produto e mercado. Alinhe as funcionalidades do seu produto com o que tem no mercado. Eu acho que a gente passou muito tempo fazendo coisas que ninguém queria comprar na Crop. Então, primeiro, valida se tem mercado para depois você gastar tempo desenvolvendo. Legal. Né? Nossa, isso é muito. Uma baita de uma. É o tal do cliente no centro. Custom centric, né? Cliente no centro, a cultura do cliente no centro, sempre ouvindo ele, para você poder desenvolver coisas alinhadas com o que ele realmente precisa e quer, né? Perfeito. E tem até uma coisa, não adianta às vezes, né? Se eu chegar pra uma senhorinha que tem colesterol alto, falar pra ela, seria bom pra senhora um medicamento que reduzisse seu... Ela vai falar, claro menino, seria ótimo, ela vai falar isso. Mas aí você tem que testar na prática, né? Faz o seguinte, seria ótimo, então ó, custa R$300, quer pagar? E vê se ela compra. Isso a gente chama de pré-venda. Ou carta de intenção. Chega no investidor e fala, ó, investidor é o seguinte, se eu desenvolvesse alguma coisa que fizesse X, Y, Z e custasse tanto, você teria interesse? O cara vai falar, puta, eu teria interesse, então assina aqui. Assina aqui, então, essa carta de intenção. Que na prática não vale muito legalmente, mas fazer o cara assinar um documento, meu amigo, muda o panorama. Muda. Ele não vai só te dar uma palavra de encorajamento ali. Não, vai que vai dar certo assim. Legal. Quando você desenvolve, não vira nada, né? Exatamente. Faz o cara assinar, faz o cara pagar. Um jeito dele se comprometer. Né? Então faz uma pré-venda. E geralmente quando vocês vão fazer alguma análise, alguma pesquisa assim, qual que é a quantidade mínima que vocês têm que coletar? 100 pessoas. 100 pessoas? É. Na Crop a gente tem uma área que chama Novos Negócios, que é a Alessandra que é responsável. Ela que é responsável por pegar essas ideias que ficam represadas de produtos e validar o mercado delas. E aí ela faz um reporte, assim. Então, a gente tem um número mágico que é 100. E às vezes a gente fala, mas o número não é tão importante, importante é a qualidade. Mas a quantidade, nesse caso, também importa. Porque às vezes você está conversando com uma pessoa e ela te dá um insight que você não esperava vindo daquela conversa. Então a gente tem esse número mágico, que é falar com 100 pessoas, né? 100 possíveis stakeholders, né? ou clientes, ou investidores, ou terceiros envolvidos, para você poder validar uma ideia. Legal, isso eu tinha ouvido também já algumas pessoas falando que 100 é um número bacana. Cara, que bacana, você já deu algumas dicas aí pra galera, eu achei que foi um papo muito legal. Quero conhecer melhor aí o trabalho de vocês. Eu queria entrar já numa fase final aí do nosso bate-papo. Na resenha, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava falando a respeito de alguns entraves, alguns que acontecem no meio acadêmico, né? Claro, guardadas as devidas proporções do que você pode falar ou não, né? E o nosso objetivo aqui não é criar nenhum tipo de ponto de conflito para fazer corte e pôr na internet, não, esse não é o nosso objetivo, mas se você pudesse, se as faculdades, as que formam, elas pudessem ter algo para ajudar as pessoas a evoluírem mais rápido, o que você acha que seria isso? Legal, uma boa pergunta, cara. Cara, assim, como diz um amigo meu, né, tem que ser no fio do bigode, não tem que falar não, eu acho que assim, trabalhar essas soft skills, né, que a gente chama, então trabalho em equipe, cooperatividade, empatia, são coisas que a gente podia dar um jeito de colocar na grade das universidades, né, principalmente nos cursos. Eu vim de um curso de engenharia e, meu amigo, é cálculo, né, não tem muito tempo para ficar falando de empatia. Só que eu acho importante, e tem mudado, viu, Pedro? Isso tem mudado, as universidades têm se aprimorado muito, principalmente aqui no estado de São Paulo, USP, Unesp, Unicamp, tem colocado disciplinas desse tipo na grade. Eu sou um exemplo disso. As professoras às vezes me procuram para falar de como é que foi a trajetória da Crop nas disciplinas. Então tem esse interesse, tem aumentado. Porque não tem mais vaga para ser professor acadêmico. Não tem mais concurso público. Esses profissionais vão ter que ir para o mercado privado, no caso. Então precisa trabalhar essas competências. E para você que está também na universidade, na pós-graduação, se atente a isso, né? Muitas vezes, né, eu passei por laboratórios e no laboratório é o seguinte, alguém tirou o becker do lugar, você vai lá e... você tirou essa porra do lugar, põe no lugar. Não tem muito aquele, né?
Filtrão. Não tem, é meio cru, é um negócio mais, né, uma brigueira. No mundo corporativo, esse tipo de atitude não é muito aceito. A cultura organizacional é uma coisa que as empresas prezam muito. E você tem que ter a empatia e tal. A técnica é até ensinada, né, às vezes. Muito mais fácil ensinar a técnica, a hard skill, do que A soft. a soft skill. É. Então eu acho que é isso. Eu acho que as universidades podiam se adequar dessa forma, tem que se adequado cada vez mais. E para você, não espera a universidade se adequar. Vai buscar capacitação. Procura, né? Vai procurar livro. Você não precisa ler mais sobre PCR, diagnóstico molecular. Não precisa, você já sabe isso aí. Vai ler sobre empatia, vai ler sobre gestão, vai ler sobre empreendedorismo. Acho que seria isso. E das soft skills aí, qual que você acha que é mais... Cara, empatia. Empatia? De longe, né? É muito fácil a gente olhar um erro de uma pessoa e apontar. Mas o difícil é a gente se colocar na lente dela e entender o contexto que ela tava para causar aquele erro, né? Às vezes não dormiu bem porque a mãe faleceu, porque o gato, né, morreu e tal. Então, sei lá, entender o contexto da pessoa, olhar pela lente dela para poder entender se de fato o que ela tá fazendo ali, né, é o que a gente chama de necessidade legítima. Quando a gente falou do monte executivo, ser líder é atender necessidades, desde que elas sejam legítimas. Então a gente tem que entender pela lente da pessoa se for legítima a necessidade. Entendi. Top. Se você pudesse deixar um recado final aí para os jovens, por exemplo. Para os jovens, depois você deixa um recado para a galera que contrata esses jovens aí no mercado, porque eu também, enquanto professor, eu gosto sempre de deixar algumas mensagens, porque a gente ouve... Parece que a galera desacredita um pouco dos jovens, né? A gente vive numa cultura onde, o jovem tá perdido, coisa do tipo. E eu não penso assim. Eu penso que nós temos que estender a mão pro jovem, porque o jovem é o futuro do que a gente tem aí no mercado, né? É o jovem que vai puxar. Eu tô ficando velho, já vou fazer 40 anos, então eu tenho que incentivar o jovem. Que recomendação você deixaria pro jovem e pro cara que contrata ele? Legal. Cara, pro jovem é o seguinte, eu acho que eu me comunico muito com os jovens, né? Pra você que tem a minha faixa etária parecida, eu tenho 24 anos, né? Cara, a gente vai mudar essa porra desse país. A gente é o futuro dessa nação, né? A gente vai viver ainda, a minha geração vai viver pra ver o Brasil ser a primeira economia do mundo. E é a gente que vai fazer isso. Então eu creio muito. Acho que continua aí fazendo o que você tá fazendo, né? Às vezes você trabalha, estuda em 2 faculdades e não vê isso sendo recompensado. Tem alguém vendo. Alguém tá vendo, né? Uma hora vai chegar essa recompensa, eu acho. Legal. Você colhe o que você planta, eu creio muito nisso, eu acho que continua. Né? Vai fundo, com vontade, que vai dar certo. E pra quem contrata, eu acho que ser mais mente aberta, buscar diversidade, pessoas diferentes que formam opiniões, ideias, inovações, e instigar essa moçada a se sentir dona da empresa mesmo, pensar grande. Na Copa a gente tem a cultura que é até uma coisa que a gente roubou do Google, isso, né? Que é uma cultura seguinte, a pessoa traz uma ideia e a gente pergunta, como seria essa ideia 10 vezes mais? Como seria essa ideia 10 vezes mais? Vamos pensar. Então eu acho que incentivar esse tipo de coisa é legal. E ser mais mente aberta, cara. Eu acho que é isso. Acho que esse seria os recados. Show de bola. Cara, foi muito da hora. É da hora demais conversar com a galera que tem a mente aberta. Eu percebo que você tem um estilo comportamental assim diferente. Imagino que você deve ser um cara, no bom sentido, questionador, um cara que vai atrás para saber se é aquilo mesmo, para validar. Você sofre algumas questões assim por ter uma opinião forte. Você tem uma opinião forte, né? Sim. Dá para perceber. Eu acho que sim. Aprendo a controlar um pouco. Né? Já teve casos de, por exemplo, concorrentes nossos apontarem tipo, coisas que tem uma reunião de portas fechadas, o meu concorrente e meu cliente. Meu concorrente fala assim, não, esses caras estão fazendo isso de errado, sabe? Chegou a empresa de eu marcar uma reunião com os caras, eu ficar sabendo disso através do cliente e mandar um e-mail e falar o seguinte, a gente vai conversar porque eu encontrei uma série de erros aqui no seu processo, né? E até o título do e-mail, na época que eu mandei assim, seu processo está com problema, uma coisa assim. Então, assim, opinião forte mesmo, mas eu acho que se a gente souber canalizar, acho que é uma coisa boa. Canalizando bem. Legal. Cara, foi muito legal, curti pra caramba. Já quero marcar outro dia aí só pra gente falar de startup. Vamos no novo ciclo aí 2022, vamos
trocar uma ideia sobre startup. E eu quero chamar uma outra galera também pra gente fazer uma rodada de debate, de assuntos, né? Nesse primeiro momento, a ideia era contar um pouco como foi sua história, a sua caminhada. Eu acredito que muito jovem que vai assistir no YouTube, vai ouvir no Spotify, vai se sentir motivado, inspirado, sim, essa força que você tem de querer fazer, de fazer de fato acontecer. E para mim é sempre um privilégio quando eu encontro pessoas assim energizadas com o empreender, né? Cara, obrigado. A gente tem independente da formação nossa, das nossas habilidades, quando a gente encontra pessoas que têm a garra empreendedora, o olhar, a força empreendedora, é muito legal trocar ideia, porque dá pra perceber assim no teu comportamento, no jeito que você fala, que é uma coisa que você vive mesmo isso, né? E assim, eu gosto de ter pessoas assim por perto. Espero que possa contribuir também de alguma maneira aí com a tua vida. Cara, com certeza, eu agradeço muito o convite, foi um prazer participar, gostei demais. Comecei a acompanhar o trabalho de vocês depois que você fez o convite. Acho que vocês estão fazendo uma coisa muito legal e é o que eu te falei. Às vezes a gente fica preso na universidade e não sabe que essas coisas estão acontecendo em Botucatu. Então a galera precisa se antenar porque é coisa que faz a diferença. É esse tipo de conteúdo que vai fazer o cara que está na bancada, né, o conteúdo que vocês produzem, que vai fazer o cara que está na bancada virar a chavinha para o mercado de trabalho e sair de lá. Né? Então eu acho muito importante. Obrigado pelo convite. Foi muito legal participar. Tá super convidado, vocês estão super convidados aí lá, tomar um café na Crop também, pra gente trocar ideia. Então, cara, só tenho a agradecer. Legal. E uma coisa pra mim, assim, foi bem impactante do teu episódio, cara, é ver você jovem, já com uma cultura de alinhamento com as pessoas, de empatia, e isso é muito legal, porque um dos maiores desafios que eu percebo, eu vou falar aqui porque vivo aqui, mas eu acredito que em outros lugares também tenham isso. Também exista isso, as pessoas com um pouco mais de idade não darem tanta abertura ou colocar as pessoas dentro de uma caixa, né? Então eu percebo que você é um cara que você, seu sócio, né? Vocês têm uma cultura diferenciada e isso é o que vai fazer vocês também decolarem, voarem, investir em pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não só por conta do fato de você falar que o planejou para o ano deu certo em janeiro, mas acho que vocês têm uma cultura muito bem alinhada do que vocês querem, vocês sonham grande em equipe, tem um fit cultural bacana, não tenho nenhuma dúvida que vai ser estouro aí. Futuro nós vamos nos encontrar aí, ver você ganhando vários prêmios. Isso, cara, perfeito, a gente trabalha bastante, o pessoal trabalha muito lá, muito mesmo, e esses dias uma pessoa perguntou, Aruan, vocês têm um ano de empresa, você já tem ideia do impacto que vocês estão causando? Porque, se você for pensar, quantas pessoas já viu o loginho da Crop? Numa apresentação, numa proposta, num slide, num site. E eu fui parar pra pensar, falei com a galera, a gente levantou uns números assim, de impacto, né? Quantas pessoas e tal. Cara, eu não poderia esperar diferente. São 11 pessoas trabalhando muito, muito mesmo. Trabalhando muito. E quando você trabalha muito, meu amigo, com vontade, com a mesma intenção, as coisas vêm, né? Uhum. Tem que vir. Então, eu acredito muito também, creio muito. E a gente trabalha para isso. Sim. Não, e vocês têm vocês têm, fora o negócio de vocês ter longevidade, a gente olha assim, cara, isso aí é futuro, né? Vocês estão mexendo no futuro, não tá com nada atrasado no tempo. Acho que o que você falou no início, a gente ainda tem muita coisa ainda da revolução lá de trás que a gente precisa mudar, mas quando a gente percebe que o jovem já tá 24 anos, cara, quando você tiver 30 anos, você é uma máquina de... real. Eu falo real mesmo, porque eu olho pra mim assim, penso, embora a gente sempre diga isso pras pessoas, e não é possível que a gente volte no tempo e conserte algumas coisas lá, mas eu queria ter começado a empreender com a tua idade, assim, né? Eu comecei a empreender por volta de 32 anos, né? Então estou caminhando aí para 9 anos enquanto empreendedor e me arrependo porque se eu tivesse um pouco mais de tempo antes eu tinha ajudado muito mais pessoas, né? Então hoje minha missão é destravar a mente da galera mesmo para que eles empreendam. Então quando eu vou dar aula de empreendedorismo, óbvio, a gente entende que tem as facetas do empreendedorismo, tem pessoas que têm perfil para ser empreendedor colaborador, mas aquele que tem condição de gerar emprego, a gente tem que tirar ele do limbo, né? Legal, Pedro. Nossa, compartilho, me sinto contemplado por isso que você falou. Você sente isso
de achar que devia ter começado antes, mas às vezes eu sinto de achar que eu tô começando muito cedo, de falar assim, putz, será que eu tenho que estudar mais ainda, né? Então eu acho que a gente sempre vai ter a dúvida, exatamente. Cada um vai ter seu tempo. E parabéns por esse trabalho aí, cara, sensacional mesmo. Maravilha. Obrigado. Cara, valeu. Muito obrigado. Foi muito bom mesmo, de fato. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vai rolar. Como é que eu vou falar aqui? Vai rolar bis, viu? A gente Cortes. vai ter vários cortes aí e vai ter bis também. A gente vai marcar um segundo momento aí para falar de startup. Aí a gente avisa todo o público. Quando formos falar de startup, provavelmente já estaremos no ao vivo. Seria legal a gente trazer uma galera, umas startups, né, pra gente avaliar. Legal. Da Pitaco, né? Vamos, demorou. A ideia é sensacional. Então vai rolar mais episódios aí. Nesse primeiro momento vocês conheceram a história do Aruan. Eu esqueci seu sobrenome. Prudenciati, que é um nome indígena. Aruan Descobri indígena, mas que assim, agora faz todo sentido. Talvez sua mãe tenha te dado esse nome inconsciente, mas eu percebi que você é um cara extremamente forte aqui, cara. E isso é um dos pilares pra gente ter sucesso no que a gente faz. É ser forte na mente. Não ter pensamento, como diz meu pai, não ter pensamento frouxo, não. Saber o que quer, lutar pelo que quer. E você falou várias vezes isso ao longo do episódio, que eu acho que é sensacional. Eu creio. Então não é eu acho, eu creio. E tenho certeza que vai dar tudo certo. Beleza? Galera, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando sempre que esses episódios inspiradores, motivadores são sempre semanais. Então já segue o canal, ativa o sininho. E também lá no Spotify, onde a gente tem uma audiência muito grande também. Galera que escuta no trabalho, galera que vai pro trabalho ouvindo no carro. Não se esquece também de adicionar lá como favoritos, para que você sempre saiba também quando tem episódios novos, beleza? Estamos aqui na Fullwork, sempre finalizamos também falando dessa maravilha de lugar aqui, o Cowork. O Aruan falou hoje também, trabalha no Cowork, e é muito legal. Se você não sabe o que significa, entra na internet, dá uma olhadinha em espaço compartilhado de trabalho. Se eu pudesse dar um recado para vocês, 2022... é o ano do compartilhamento e da conexão. As pessoas que entenderem isso, possivelmente, se for possível, obviamente, estarão dentro de coworks, porque conexão e network faz muito sentido. 200%, cara. Muito sentido. Então, Rua Visconde do Rio Branco 569, vem pra Full, aqui tem um QR Code aqui, capture e dá uma conhecida na família Fullworking aqui, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Quem trabalha aqui curte pra caramba. Se eu pudesse só fazer um merchan, Pedro, às vezes eu fico postando esse tipo de conteúdo no meu Insta também, tô divulgando bastante lá o trabalho da Crop, eu filmo os bastidores. Então se quiser seguir lá, é @aruaprudenciati. Se botar Aruá lá, só tem eu mesmo. Você vai encontrar. Então é isso. Maravilha, eu vou deixar também nos comentários aqui, vou deixar também no nosso post as redes sociais, tanto da Crop quanto do Aruan, e aí vocês sigam aí que é conteúdo top, hein? Eu vi uns cortes lá de podcast lá, esse maluco manja pra caramba, hein? Beleza, gente? Valeu a todos vocês, espero que vocês tenham curtido mais um episódio, até o próximo, abraço! Bcast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.